Abra comigo sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6. Quem se lembra qual foi o tema de semana passada? Tá bom, tá 100% agora para mim aqui. Quem se lembra o tema de semana passada? Andando em novidade de vida 1. Agora é andando em novidade de vida 2, 3. E aí até eu cansar. Romanos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Nós falamos sobre andando em novidade de vida. Deus tem incomodado meu coração a respeito desse tema, porque muita gente se converte, mas ainda está carregando consigo a vida de antigamente. E aí, na semana passada nós falamos que andar em novidade de vida, um dos primeiros pontos que eu quis trabalhar foi tendo uma vida de paixão. Não paixão desenfreada, paixão carnal, mas uma paixão por Deus, uma paixão por algumas coisas que vão trazer resultado em sua vida. Se você quiser ouvir essa mensagem, ela está no site, ou estará no site essa semana, e você pode ouvir, pode baixar, ou comprar o CD com o pastor Robson, que ela estará disponível, já está, não sei se estará disponível. Agora, hoje eu quero trabalhar um outro assunto dentro desse tema. E aí, eu quero que você abra comigo o capítulo 6 de Romanos, versículo 4, que diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, ou na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Jesus, ou o Espírito Santo, nos desafia por meio dessa palavra, dizendo que inevitavelmente todas as pessoas que estão com Cristo, que estão em Cristo, que o servem hoje no corpo de Cristo, a igreja, inevitavelmente morreram e já estão ressuscitadas com Cristo. Isso é uma verdade inevitável. Todos que nasceram de novo morreram para a velha vida e nasceram para Deus. Porém, ele diz o seguinte: assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então o desejo de Deus é que haja em nós uma disposição de andarmos em novidade de vida. Não depende exclusivamente da ressurreição. A ressurreição proporciona para você o andar em novidade de vida. Porém, para que você ande em novidade de vida, você tem que decidir. Sim ou não? O texto diz isso. Andemos. Ele está nos convidando, nos desafiando. Se não fosse isso que eu estou te dizendo, ele diria assim: por isso, já que Cristo ressuscitou, você já anda em novidade de vida. Você está andando em novidade de vida. Mas ele está te convidando. Andemos. É um imperativo. Ele espera que você já esteja andando. Porém, ele deseja que você se comprometa, que você tome uma decisão radical de andar em novidade de vida. Nós falamos algumas coisas de introdução a respeito desse versículo, que eu quero pular hoje para a gente já entrar direto no ponto. E aí, o que é andar em novidade de vida? Hoje eu quero falar que andar em novidade de vida é construir uma história de vitórias. Diga comigo: andar em novidade de vida é construir uma história de vitórias. Isto é andar em novidade de vida. Nesta noite eu quero trabalhar esse tema. Lá na região de Indiana, nos Estados Unidos, existe uma fazenda onde tem uma placa fixada num toco da cerca, que diz assim: se você quiser cruzar este campo, é melhor fazê-lo em 9,8 segundos, porque o touro faz em 10 segundos. Está escrito isso. Se você quiser cruzar esse campo, é melhor fazê-lo em 9,8 segundos, porque o touro faz em 10 segundos. Na verdade, se nós quisermos andar em vitória, nós teremos que ser mais rápidos do que o mal que proporciona nos derrota todos os dias.
Se nós quisermos andar em vitória, nós teremos que tomar uma decisão de atravessarmos esse percurso por onde temos que passar num tempo mais rápido do que as armadilhas que estão preparadas para nos destruir, para nos impedir de avançar. Porque muitas vezes a gente vai passeando como se estivéssemos no shopping, e aí estamos tranquilos e de repente vem um touro e dá uma tourada na gente, e a gente não entende por quê. Todas as vezes que tentamos atravessar esse caminho, esse obstáculo ou esse local, nós sempre perdemos a guerra. Deus quer que você seja vitorioso. Deus quer que eu seja vitorioso. E aí eu preciso, para me tornar aquilo que Deus deseja para mim, eu preciso construir uma história de vitórias. Muitas pessoas ao longo do tempo foram construindo um histórico de derrotas. E isso não coloca ninguém em primeiro lugar. Isso não coloca ninguém numa posição favorável. Por isso, nós precisamos aprender os caminhos de Deus para termos um histórico ou uma história construída em cima de vitórias. Hoje, nós somos inevitavelmente o resultado de nossas vitórias passadas. Se elas são poucas, os nossos resultados são pequenos. Se elas foram muitas, os nossos resultados são maiores. Mas isso não precisa ser o nosso limite. Nós podemos começar a construir histórias de vitórias daqui para frente e construirmos um futuro tremendo e abençoado como aquele que está lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, onde homens realmente marcaram a sua geração com uma vida de vitória aqui na terra. É interessante que todos os grandes homens, todos os grandes vultos da história, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que todos esses homens tiveram que acumular vitórias para alcançarem o passo seguinte. Muitas vezes nós estamos querendo dar o próximo passo, nós estamos decididos que estamos indo para o próximo passo, mas a vitória que deveria ter sido conquistada aqui não foi, e o próximo passo não chega de jeito nenhum. Você fala, não, esse ano agora vai ser assim, só que você está preso aqui ainda. Entende? Então, para que você esteja no próximo passo, você precisa acumular vitória aqui agora. Eu estava orando hoje para Deus me falar o que eu vou falar para a tua igreja, Senhor. Desde ontem eu estou perguntando para Ele, porque eu tinha que pregar de manhã e à noite. O que é para falar para a igreja do Senhor? E eu não comecei a preparar essa mensagem enquanto Deus não me contou o que Ele queria falar. E isso ficou claro para mim. Para que eu dê o próximo passo, eu preciso acumular vitória aqui, agora, no ponto onde eu estou, para que o próximo passo aconteça naturalmente. E se eu forçar a barra para o próximo passo, a vitória que eu não tive aqui atrás vai destruir a minha conquista no próximo passo. E eu vou ficar carregando comigo um histórico fracassado no próximo passo, porque eu não venci aquela etapa anterior. Então, queridos, Deus quer nos ensinar isso, e eu vou te mostrar isso através da biografia de alguns homens da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia está cheia de homens, de pessoas que tiveram vitórias, porque foram acumulando ao longo do tempo vitórias para dar o próximo passo. Então vamos ver, por exemplo, Abraão. Quando você olha para Abraão hoje e sabe que ele é pai de uma das nações mais poderosas do mundo, quando você percebe o histórico todo dele, como Deus conduziu a vida dele, como ele se tornou o pai da fé, você pensa que foi sempre assim. Mas na verdade Abraão teve que vencer algumas coisas. Ele teve que vencer a limitação física da sua esposa, e também ele teve que vencer a sua idade avançada para que ele se tornasse o pai da fé. Quando eu olho a história de Abraão, eu percebo uma coisa: Abraão, para se tornar o pai da fé, ele precisou ter vitória dentro de casa, com a sua mulher, com a sua família, com a sua casa. A nossa vitória dentro de casa determina a nossa vitória fora dela. Eu não posso pensar que serei um homem bem sucedido aqui na igreja quando eu pego esse microfone, se eu não for um homem bem sucedido dentro da minha casa, quando as portas são fechadas e eu me encontro ali com a minha esposa e meus filhos. Abraão, querido, podia sair, ele era um homem vigoroso, ele podia montar um harém para ele e gerar uns 50, 100, 200 filhos se ele quisesse.
Mas Deus falou com ele: o filho que você vai gerar tem que ser com a sua mulher, e ela é estéril. E aí? Quantos homens se casaram com mulheres estéreis? E eu não digo estéreis literalmente agora, fisicamente estéreis. Mulheres que não conseguem ser submissas à autoridade, mulheres que não conseguem andar em sintonia com o seu marido, ou mulheres que são desanimadas, deprimidas, ou mulheres que são não se converteram completamente, são muito racionais ou muito emotivas, e eles então passam uma certa dificuldade para avançar, porque a sua esposa não está no nível dele, ou então o marido não está no nível. A mulher está puxando, o marido está ficando para trás. O marido está indo e a mulher está ficando para trás. Eu vou desafiar você nessa noite, como Abraão foi desafiado. Você quer ser o pai da fé? Você quer ser ou um filho da fé? Você vai voltar para casa. Você vai pegar essa mulher sua, vai pegar esse marido seu e vai começar a clamar a Deus, porque Deus vai abrir a madre dele. Ele vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Ela será uma mulher cheia do Espírito Santo. A bênção de Deus virá sobre a sua casa, e as coisas vão mudar do lado de fora da sua casa. Você crê nisso? Aleluia. A segunda pessoa que me chama a atenção na Bíblia foi José do Egito. José do Egito, você conhece a história dele, e ele também teve que vencer, acumular vitórias para dar o passo seguinte. Se ele não acumulasse vitórias, o passo seguinte não seria dado. Olha bem, José teve que vencer a rejeição dos seus irmãos, a solidão e a injustiça no Egito, para alimentar o mundo inteiro. Deus queria levantar José como um grande administrador. Deus queria fazer com que as nações do mundo viessem comer na mão de José. Deus estava projetando algo para levantar aquele menino como um grande líder, um grande homem de Deus. Mas entenda uma coisa: a didática de Deus, ela seria reprovada pelos sistemas de educação vigentes. Deus fala assim: você será grande, então se prepare para sofrer primeiro. Deus pega José desde cedo na casa do pai dele. Ele tinha 11 irmãos que nenhum deles gostavam dele, a não ser o mais novo que nem sabia falar nada ainda. Mas os 10 pelo menos, cada um deles tinha um problema com José. Um tinha inveja, um tinha ódio, um queria vê-lo morto, o outro queria vê-lo despedaçado. Cada um tinha um desejo diferente para José. Mas sabe de uma coisa? Deus queria colocá-lo como governador do Egito para alimentar o mundo inteiro. E aí as lutas começaram a vir. José cai na cisterna, ele é jogado na cisterna, lá ele fica esperando a morte chegar. Depois vira escravo, vai para o Egito, as coisas começam a melhorar, depois pioram tudo. Nada dava certo na vida de José inicialmente, embora Deus estivesse com ele. Deus o estava abençoando, as coisas estavam dando assim, tudo que ele punha a mão dava certo, mas as coisas externas vinham contra ele, e ele saía sempre da posição melhor para uma posição pior. Ele sempre era vítima de injustiça, ele sempre estava sendo pressionado, torturado, alguma coisa ruim sempre estava acontecendo com ele, e José nunca dobrou o joelho e falou assim: ó Deus, eu não estou te entendendo, ó Deus, que negócio é esse? Eu já fiz a campanha, eu já dei meu dízimo, eu já tomei uma decisão de fazer isso ou aquilo, e as coisas não melhoraram. Sabe uma coisa? José continuou vencendo cada dia. O que ele tinha que vencer naquele dia, ele vencia. Ele acumulava uma vitória aqui e dava o passo seguinte, acumulava outra aqui e dava o passo seguinte, e foi fazendo assim, queridos. E quando a família de José pensava que ele já estava morto há muito tempo, quando os inimigos de José pensavam que a memória dele já havia sumido da face da terra, quando todos pensavam que esse menino não existia mais, a Bíblia diz que Deus pega José lá de dentro da prisão e coloca José no mais alto posto que existia no mundo naquele tempo. A Bíblia diz que só no trono o faraó era maior do que ele. Sabe por quê? Porque quando nós acumulamos vitórias hoje, nós podemos dar o próximo passo para estarmos no lugar que Deus quer para nós.
Amém? José teve que vencer na área emocional. Ele teve que lidar com rejeições. Ele teve que lidar com injustiças. Você está sendo rejeitado? Você está sendo vítima de injustiça? Fique firme. Continue olhando para Jesus. Continue com seus pés na rocha. Não deixe que dúvidas, não deixe que sentimentos que ficam lá borbulhando na sua mente, dizendo: olha, está vendo, ó, fizeram isso com você e não fizeram com fulano, trataram melhor você e trataram pior você e trataram melhor não sei quem, está vendo, olha o que estão fazendo com fulano e tal, enquanto você está aí isolado no anonimato. Saiba de uma coisa, querido, tudo isso vem para te manter no passo anterior. Só que Deus quer você no passo seguinte. Ele quer que você vença aqui para Ele te colocar lá. Se você vence aqui hoje, amanhã você já está lá. Amém? É assim que funciona, queridos. É desse jeito que funciona. Foi assim com José, foi assim com Abraão e foi assim com Moisés. Moisés é outro exemplo que eu conheço na Bíblia. Por exemplo, Moisés teve que vencer a tentação do Egito. E a tentação do Egito era muito grande para Moisés. Ele ia ser o próximo faraó, provavelmente, para ser o libertador de Israel, para transmitir os desejos do coração de Deus para as tábuas da lei. Moisés teve que vencer a tentação do Egito. E a tentação do Egito aponta para áreas do poder, do status, que muitas pessoas não querem abrir mão delas. Ah, mas se eu começar esse negócio de oração e jejum, se eu aceitar que o fulano de tal comece a me discipular, se eu deixar que coloque a mão na minha cabeça, ou então se eu decidir me batizar, me envolver com esse negócio, daqui a pouco está todo mundo me chamando de crentinho, de Bíblia, de não sei o que, isso não vai ser legal, minha família vai ficar zoando de mim, não sei o que. Então a pessoa tem tanta coisa a perder, que ela perde tudo que Deus planejou para ela. Moisés teve que fazer uma escolha. Ele era o favorito ao trono. Ele era chamado filho da filha de Faraó. Moisés tinha os altos níveis intelectuais conquistados ali nas academias do Egito. Moisés era um homem de elevadíssima cultura. Moisés era um homem de grande influência no governo do Egito. Mas a Bíblia diz que ele tomou uma decisão na vida dele. Ele recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele estava crendo em algo superior que Deus estava projetando para ele. E isso é um negócio difícil. É difícil. Um dia desse eu recebi um convite bom, não diria que é um convite ruim, é um convite bom, para ser um político. As pessoas vão vendo a gente servindo aqui e ali, muitas amizades, muitas pessoas que gostam da gente, gostam do trabalho que a gente faz, e aí eles chegam para a gente e falam assim: olha, você podia ser o nosso candidato na próxima eleição. Eu vejo que os evangélicos todos votariam em você. Você seria uma pessoa assim de grande importância nesse cenário político que Viçosa está vivendo. Vamos investir em você, vamos, etc. Toda uma proposta interessante. E honestamente eu diria para você com tranquilidade: se eu não fosse pastor, eu seria político. Mas entenda uma coisa: Deus me chamou para ser embaixador do reino de Deus. Ele me chamou para ser embaixador de um reino que não tem fim. Honestamente, eu não posso me rebaixar para ser um vereador, um prefeito, um deputado ou um presidente. E essa frase nem é minha, é de Billy Graham, quando ele foi chamado para ser presidente dos Estados Unidos. E ele disse: olha, eu sou embaixador do reino de Deus, eu não posso me rebaixar à presidência dos Estados Unidos. Sabe, queridos, às vezes algumas coisas enchem os nossos olhos. Uma posição na empresa, uma posição na sociedade. Para isso temos que negociar alguns valores, e quando nós não passamos nesse teste e não temos vitória nesse nível que estamos, o passo seguinte fica comprometido. Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Ele não sabia desse plano claramente,
Mas antes mesmo de saber disso, ele tomou uma decisão radical de não ser chamado filho da filha de Faraó, para se tornar o libertador da nação de Israel e para ser aquele que promulgaria as leis do Senhor através daquelas tábuas de pedra. Outra pessoa que me chama a atenção na Bíblia é a história de Josué, é o próprio Josué. Josué teve que vencer algumas coisas poderosas. Primeiro, a má influência do povo. A má influência do povo, Josué teve que vencer durante 40 anos. Queridos, vencer uma luta durante 5 dias, uma semana, 30 minutos é uma coisa. 40 anos não é fácil. Jesus venceu em 40 dias. Josué viveu no meio das influências negativas do deserto durante 40 anos, do povo durante 40 anos. E além disso, ele teve que lidar com todas as crises do deserto durante 40 anos. Deus tinha um plano para Josué. Josué daria continuidade à missão de Moisés, e o mais interessante é que Josué conduziria Israel na fase mais empolgante e mais desafiadora. Você sabia que às vezes você está comigo aqui no ministério e pensando assim: eu sou líder de célula, o pastor que é o pastor, eu queria ser o pastor e tal, e você não sabe que talvez Deus está te preparando para um tempo muito melhor daqui a uns tempos. Sabia disso? Às vezes você está passando uma fase difícil, mas Deus vai te colocar numa posição tão elevada depois, e Ele vai honrar a sua fidelidade. Josué estava lá 40 anos, ninguém nem sabia quem era Josué. Durante 40 anos o nome Josué na Bíblia aparece pouquíssimas vezes, ele quase não era notado. Só que tem uma coisa, queridos, o povo de Israel não notava Josué, mas Deus estava de olho em Josué. Deus estava de olho na fidelidade, no compromisso, na perseverança, no dia a dia de Josué. Quando Israel estava cometendo pecados, Josué estava ao lado de Moisés lá na montanha. Quando o povo estava festejando lá no arraial, Josué estava na porta, ou à porta da tenda em que Moisés vivia. A nuvem de Deus estava sobre a tenda, Moisés estava lá dentro e Josué estava na porta, de olho. O compromisso de Josué agradou a Deus. Deus queria levar o povo para a terra prometida. Moisés ia conduzir o povo até próximo à terra prometida. Mas na hora de derrubar muralhas, na hora de derrubar gigantes, na hora de possuir a herança, Deus estava planejando levantar um homem que não era Moisés, era Josué. E ele estava preparado, sendo preparado para esse tempo. Talvez você pense que a sua vida está se resumindo apenas a semana de segunda a sexta. Você sai, trabalha, ganha o dinheiro, no final de semana gasta, paga as continhas, começa a semana de novo, e aí na outra semana está com problema outra vez, termina o mês, pagou todas as contas, e assim vai, de segunda a segunda, do dia 1º ao dia 31, todos os meses, e você não vê mudança. Mas saiba de uma coisa: se você está debaixo da bênção de Deus, se você está andando em fidelidade, em perseverança, em aliança, se você está pagando um preço com Deus, entenda uma coisa: a sua fidelidade de hoje, a sua fidelidade anônima de hoje, será a sua conquista do próximo passo que Deus está planejando para você. E um dia você vai acordar, vai dormir aqui, e no outro você já vai acordar do outro lado, desfrutando daquilo que Deus está planejando para a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Servir a Deus é uma questão de dia a dia, dia após dia. Uma outra pessoa que me chama a atenção é Davi. Quando você lê a história de Davi, você tem que aprender com ele muitas coisas. Davi, um dia estava lá na casa dele, ou seja, estava trabalhando lá na roça, cuidando das ovelhas. Ninguém nunca tinha ouvido falar no nome desse tal de Davi. Ele era um rapaz. E normalmente quando o rapaz é novinho, você sempre ouve falar assim: é o Vinícius, filho do Maurim. Quem conhece, a maioria das pessoas conhecem o Maurim, e conhece talvez o Vinícius por causa do Maurim. Não é assim? Ele ainda não tem história,
Ele ainda não é uma pessoa que viveu tanto tempo para que as pessoas digam: não, eu conheço ele, eu sei quem ele é. Davi era assim, estava lá no meio do mato cuidando de ovelha, ninguém nem sabia quem ele era. Mas entenda uma coisa, queridos, Deus estava de olho nele. Deus sempre está procurando os fiéis da terra. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão como chamas de fogo, procurando os fiéis da terra. Ele está procurando. E um dia Davi recebe a unção de rei. Chega um profeta na casa dele, o profeta mais temido da nação, com um chofar cheio de óleo, e derrama na cabeça de Davi e fala: olha, você foi ungido pelo Senhor para ser o rei de Israel. Bom ou ruim isso? O que vocês acham? Bom? Ruim? Mais ou menos? Depois que ele foi ungido rei de Israel, só veio pancada na vida dele, uma pancada atrás da outra. A primeira pancada foi um gigante de quase 3 metros e pouco de altura, que está lá gritando: se há homem em Israel que venha me desafiar, cadê os homens de Israel? E não sei o que, e falando aquela baboseira toda no vale, diante do povo de Israel, diante do exército de Israel, diante do rei de Israel. E ele falava assim: onde estão os homens de Israel? Cadê os homens? Se houver algum homem que venha me desafiar. E Davi escuta aquilo, irmãos. Quem tem unção de Deus, quem tem unção de Deus, não corre de desafio. Sabia disso? Quem tem unção de Deus não corre de desafio. Ele morre, mas não corre. Morre, mas não corre. Morre, mas não corre. Quem tem unção não corre. Quem não tem, fala: dá para tomar uma Kaiser antes? E ele vai embora. Mas quem tem unção não volta atrás. Davi escuta aquilo e fala: opa, a briga é minha. É minha. Tem muita gente que serve a Deus conosco aqui na igreja. Quando surge um problema, o problema é de quem? Do pastor. É do meu líder. O problema é dele, ele se vira. Não é assim? Ele se vira. Ou ele se vire, que ele se vire. Mas sabe de uma coisa? Davi falou assim: essa guerra é minha. É minha. É minha. Davi estava escutando Golias zombar dele, zombar da nação, e ele tomou a ofensa como própria. E ele disse o seguinte: olha, eu quero lutar contra esse gigante. E o rei falou: você está louco, menino? É como se o Vinicinho aqui, ó, falasse assim: eu vou lutar contra o Marcinho. O que vocês acham disso? Hã? Você tem que dar uma pedrada na cara dele, senão é fria. Joga a pedra e corre. Joga a pedra e corre. Então a notícia chega que Davi tinha que lutar contra Golias. Davi toma essa briga como sua. Davi, para ser o que Deus queria, a primeira coisa que ele tinha que vencer era o pior inimigo da nação. O pior inimigo da nação. Olha só, tem muita gente que quer ser o maior empresário da cidade. Então, para você ser o maior empresário da cidade, você tem que resolver o maior problema da cidade. Sim ou não? Se você conseguir resolver o maior problema da nação, inevitavelmente você vai se destacar como o maior. O desafio é vencer o problema. E ele então teve que vencer o maior gigante ou o maior inimigo. E depois ele teve que vencer, ele teve que lidar com os conflitos, com a loucura do próprio rei da nação, que eu vou te dizer uma coisa: era o general mais experiente e mais temido daqueles tempos. Saul era grande, forte e tinha anos de experiência de guerra. Saul tinha capacidade, querido, de estrangular Davi com uma mão só, se ele quisesse. Mas entenda uma coisa: a unção que Davi tinha dava bagagem para ele enfrentar até Saul, mas ele não enfrentou. Ele lidou com o problema até Deus resolver. Sabe por quê? Olha só, Deus coloca Golias diante de Davi. Golias era inimigo de Deus e era inimigo de Israel. Esse aí pode ser morto. Mas e quando o próprio Deus se levanta contra você?
porque Saul representava o próprio Deus, mesmo ele estando endemoniado. A autoridade que ele tinha era de Deus. E Deus chega para Davi e fala assim: olha, Davi, você vai continuar poupando a Saul, se eu já o rejeitei? Você acha que Deus estava querendo que Davi se levantasse contra a autoridade, queridos? Estava? Ele não estava. Deus estava testando o coração de Davi e estava dizendo o seguinte: você vai poupar a Saul? E ele disse: Senhor, longe de mim esteja tocar no ungido do Senhor. E Deus falava: mata ele. E ele fala: eu não mato, Senhor. Ele estava desobedecendo? Não, ele estava passando por um teste e ele foi aprovado no teste. Ele não tocou no ungido. E quando chega alguém dizendo assim: olha só, eu matei Saul, ele estava lá meio estribuchando, e eu peguei a espada e matei ele e tal, e eu estou aqui para te contar a vitória. Davi falou: mate ele, mate ele. Quem mata uma autoridade é digno de ser morto. Sabe disso? Saiba disso, queridos. Davi foi testado com o maior inimigo de Israel, e depois foi testado com a própria autoridade de Deus, e ele passou no teste. Por isso ele foi digno de se assentar no trono. E essa área em que Davi precisou vencer para dar o passo seguinte é a área da autoridade espiritual. Você nunca terá autoridade espiritual se não aprender a ser submisso à autoridade de Deus. Você começa sendo submisso à autoridade de Deus lá na sua casa, com seu pai e com sua mãe. Pais, não aceitem filhos ditarem ordens dentro de suas casas. Maridos, esteja ciente da sua função de autoridade e autoridade bíblica dentro da sua casa em relação à esposa e filhos. Esposas, estejam cientes da sua função como autoridade e submissão em relação ao seu marido e em relação aos seus filhos, e aprenda a ensinar esse princípio aos seus filhos, para que eles não se levantem contra professores, para que eles não se levantem contra líderes de igreja. Às vezes um professor de escola dominical chega para um filho e fala: senta aqui, e ele fala: não sento. Sabe por que ele não senta? Porque ele não te obedece na sua casa, por isso ele não obedece professor aqui. E sabe, ele está inevitavelmente construindo uma história de maldição, e quando ele crescer, ele estará debaixo de maldição, inevitavelmente. Então, ensina seu filho: olha, se o professor mandar você escrever, escreva. Se o professor mandar você sentar, sente. Não faça como o Joãozinho, que eu falei aqui no Tadel. O Joãozinho estava lá em pé, e a professora falava: senta, Joãozinho, e ele falava: não sento. Senta, Joãozinho, não sento. Senta, Joãozinho, não sento. Sabe o que ele fez? Ele sentou, e ele falou assim: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Tem muita gente vivendo desse jeito, muita gente vivendo assim. Tem que começar a ser educado dentro de casa, para que ele seja uma bênção. Eu não importo se alguém chamar a atenção do Mateus na escola, eu não importo se chamar a atenção na igreja, se for autoridade, chamar a atenção dele de forma correta. Não aceito que batam no meu filho. Se bater nele, tem que bater em mim também. Eu sou assim. Se bater no meu filho, tem que ser macho para bater em mim também, porque eu não aceito. Agora, pode chamar atenção, fala: senta aqui, me chama que eu dou um jeito nele também, se precisar. E cada pai tem que ser assim, querido. Se o seu filho está desrespeitando a autoridade hoje, longe de você, quando ele crescer, ele vai bater em você, como está acontecendo em muitos lugares por aí. Então, esse princípio tem que ser ensinado diariamente, para que a sua vida seja abençoada onde você está, para que você dê o passo seguinte. Quem não aprendeu isso lá no passado, está vivendo hoje, às vezes, uma vida difícil, está vivendo debaixo de maldição, está tentando avançar e não consegue, porque talvez quando ele era criança não tinha um pai que pegava a vara e dava umas varadas nele e confrontava ele em relação ao seu pecado, e agora está ficando difícil. Mas Deus tem te dado pastor, tem te dado autoridade espiritual, tem transmitido a você esses princípios, para que você seja um canal de bênção nessa geração, para que possamos pastorear essa geração e estabelecer a ordem de acordo com os princípios de Deus. E aí nós vamos sair de onde estamos e vamos passar para o próximo passo. Amém? Você crê nisso? Não escandalize comigo, mas se escandalizar também não tem jeito, eu sou desse jeito mesmo. Olha só, outra coisa que eu aprendo, e a última coisa: Jesus também precisou vencer a tentação de 40 dias.
até Jesus, o Filho de Deus, o Deus Emanuel, o Deus que se fez homem, ele precisou vencer a Satanás na tentação do deserto e na cruz, para reconduzir o povo à comunhão com Deus. E saiba de uma coisa, Jesus foi tentado numa área muito interessante. Ele foi tentado na área da identidade. Eles chegavam para Jesus e falavam assim: se tu és filho de Deus. Lembra disso? Quantas vezes o diabo falava: se tu és filho de Deus? Ele era ou não era? Ele sabia que era. O diabo é que não sabia. E Jesus continuava caladinho, não contava nada para o diabo. E aí quando chega na cruz, aqueles inimigos que passavam meneando a cabeça diziam assim: se tu és Deus, desça da cruz e salva a ti e a nós também, ou a eles também. E ele continuava quietinho lá na cruz. Aí ninguém sabia se ele era Deus ou se ele era homem. Mas quando ele clama e há trevas sobre todo aquele lugar naquele tempo, há terremoto, a Bíblia fala que o véu do templo rasga de alto a baixo. Aí o centurião que estava próximo dele falou: verdadeiramente esse homem é filho de Deus. E eles começam a perceber, ao longo do tempo, vão percebendo que aquele homem é o Filho de Deus. Ele teve que passar pela tentação. Às vezes, querido, a gente quer provar para alguém alguma coisa, a gente quer provar que é santo, quer provar que sabe, quer provar que é bom, a gente não quer descer do pedestal, quer manter o orgulho, e aí o diabo vai tentando a gente, até que a gente entenda isso e vença onde estamos, para passarmos para o próximo passo e conquistarmos a vitória. Olha só, Deus nos criou para termos vitória. Ele quer que nós andemos em novidade de vida. E existem alguns princípios essenciais que nos conduzirão à vitória. Olha só, existem alguns princípios que nos conduzirão à vitória. 4 princípios que te conduzirão, princípios essenciais que te conduzirão à vitória, em 5 minutos. Primeiro, tempo com Deus. Diga comigo: tempo com Deus. Vamos? Muito bem. Todos esses homens aqui que tiveram vitória também tinham tempo com Deus. Até Jesus. Até Jesus. Quando você lê o Salmo 84, você vai ver o salmista dizendo assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. A minha alma suspira e desfalece pelo Deus vivo. E aí você vai ver ele descrever algumas coisas. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para ti. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E aí ele vai descrevendo uma série de coisas e fala assim: pois mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias em outro lugar. Você percebe na vida do salmista e na vida de todos esses homens aqui que eles aprenderam a gastar tempo com Deus. Eles gastavam tempo com Deus. Às vezes as vitórias demoram a chegar, querido, porque a gente gasta tempo com tudo, menos com Deus. A gente gasta tempo fazendo conta. Quando eu vejo que o trem está ficando feio, eu vou para a oração. Fala, não adianta ficar administrando o mal. Vamos orar e vamos partir para a ação, vamos fazer alguma coisa. Então, gasta tempo com Deus. A Bíblia fala lá no Salmo 91, que bem-aventurado, ou digo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habita. Passar tempo com Deus, querido, não é marcar hora. Passar tempo com Deus não é bater cartão. Eu vou lá ficar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora e pronto, acabou. Passar tempo com Deus é você dedicar todo o tempo necessário em cada situação que você está vivendo, até um ponto de você sair da presença de Deus, mas continuar nela. Você vai para o trabalho na presença de Deus e vai aleluia, Senhor, abre portas, Senhor, age em meu favor e não sei o que. Você vai lidar com um problema e você: Senhor, prepara meu coração,
Senhor olha para aquela pessoa, toca naquela pessoa, abre porta, não sei o que, e você passa a semana inteira na presença de Deus, mesmo tendo ficado algumas horas apenas separado, reservado na presença dele. Davi disse o seguinte: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O descanso vem quando você habita na presença de Deus. Aí Deus faz com que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro, e você vai passando sem ser atingido, e você começa a ver que o Senhor vai te colocando num alto retiro, porque você conhece o nome dele, você o invoca, ele te responde. Na sua angústia, ele está com você, ele te livra, ele te glorifica, ele te coloca numa posição de honra, para que você saiba que ele é habitação segura, e ele é Deus na tua vida. Aleluia. Gaste tempo com Deus. Muitas derrotas vêm porque não gastamos tempo com ele, mas eu creio que você foi feito, projetado para ter vitória, e ele quer te ensinar a gastar tempo com ele. A outra coisa é a fé que fala. A Bíblia fala, o outro princípio é a fé que fala. Em 1 João 1,5 diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas lá no Salmo 3, o salmista Davi fala assim: Senhor, como cresceram os meus inimigos, muitos são os que contra mim levantam a sua mão. E ele vai descrevendo toda uma situação calamitosa que vai atingindo a vida dele, mas de repente ele fala assim: olha, não temerei, olha a fé falando, não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma, pois tu, Senhor, és o meu refúgio, a glória e a força para vencer. Olha só, a fé que fala. Ai, meu Deus do céu, eu vou embora, eu desisto. Se continuar, eu não aguento mais, Senhor, eu não suporto mais. Meu Deus, tem misericórdia. Deus fala assim: hein, que é isso, rapaz? Estou te entendendo não, velho? Você acha que eu vou atender uma lamúria dessa? Deus não atende esse tipo de lamúria. Eu não aguento mais, Senhor. Vai, então não aguento, véio. Então morra. Ué, eu não suporto mais, então pede para sair. Ué, fanfarrão. Não é assim? Então o que que Deus quer que nós façamos? Senhor, os inimigos são muitos, o gigante é grande, os problemas são terríveis, mas tu, Senhor, és o meu refúgio, a glória e a força para vencer. Tem até a música: com o Senhor levanto minha mão, e Ele do seu monte me responde. É esse mesmo salmo, né? Pois do Senhor vem a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. E aí vai: pois tu, Senhor. E aí vai, em vários tons, para você saber que Deus peleja por você. Você foi criado para vencer, querido. É só uma questão de você ter fé. Fé que fala, gastar tempo com Deus. Em terceiro lugar, terceiro princípio, uma atitude de vencedor. Porque a atitude decide se você vai vencer ou não. Quantas pessoas sentam numa mesa para fazer uma prova e falam: ai meu Deus, que prova difícil, ai eu não estudei direito, não sei o que, e não sei o que. Eu falo: volta para casa, você vai perder mesmo, você já foi reprovado. A gente percebe no jeito que a pessoa fala. E aí, me chama a atenção uma coisa em relação à atitude de vencedor. É que quando Davi foi lutar contra o gigante lá no vale, o gigante se armou, pegou a sua espada, o seu escudo, a sua lança, e a espada eu acho que era maior do que Davi, porque o gigante era muito grande. O escudo era enorme. Se o gigante fizesse assim, ele nem via Davi. E aí, além de tudo isso, tinha um escudeiro na frente. E vem lá o gigante. Pum, 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 pum. Sabe o que Davi fala? Em vez de ficar assim, ó, em vez de ficar assim, ele olha para Davi, ele olha para o gigante pequenininho assim, ele é grandão, e ele fala assim: tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso me chama a atenção. Primeiro, em nome de quem ele estava indo. Segundo, tu vens a mim e eu vou a ti. Tu vens a mim e eu
dou no pé. Não, tu vens a mim e eu vou a ti. Davi tinha uma atitude de vencedor, de encarar o problema, de enfrentar o desafio e dizer assim: ou ele me mata ou eu o mato, mas eu não corro, eu não sou homem que retrocede, porque a Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé para a conservação da alma. Nós acordamos de manhã decididos: eu vou marchar no nome de Jesus, e a porta vai se abrir, o mar vai se abrir. Se ele não se abrir, eu vou nadar, eu vou andar sobre ele, eu vou voar, ele vai me dar asas como águia. Alguma coisa vai acontecer, mas eu vou chegar do outro lado no nome do Senhor dos Exércitos. Atitude de vencedor. Atitude de vencedor. Quando nós começamos a igreja lá em Juiz de Fora, a Renata, mas o Jonas, eles falaram que hoje eu posso contar. Estava com medo da bomba ficar na mão deles, né? Pastor, vem cá, abre a igreja, deixa na minha mão e vai embora. Aí eu cheguei para eles um dia e falei assim: olha, amo vocês, acredito no chamado de vocês, mas Deus mandou foi que eu abrisse a igreja, e eu venho aqui para abrir essa igreja. Toda semana eu estou aqui, se der algum problema pode ligar para mim, eu abro a igreja, eu cuido dela e vocês me ajudam do jeito que puderem. E aí eles toparam, e eu fui no nome de Jesus. E hoje nós estamos tendo uma frequência muito boa. De vez em quando falta alguns, mas já estamos tendo mais de 30 pessoas reunindo conosco. As contas da igreja já estão sendo pagas por ela mesma. Eu vou e volto toda semana. Deus está prosperando aquela igreja, porque eu não fui lá, eu não comecei aquela igreja para ela começar destruída e falida. Ela já começou abençoada. Deus já começou alcançando pessoas, libertando famílias, e aquilo é só o começo, porque nós vamos ver ali, queridos, eu creio, uma grande multidão, numa das maiores catedrais de Juiz de Fora. Eu creio nisso, e Deus vai usar muita gente que vai se converter lá, e muita gente que está na escola de Deus aqui hoje, para serem pastores lá, para serem pastores aqui, para serem pastores em Salvador e em muitos outros lugares. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está nos levantando para isso. Temos que começar a vida com a atitude de vencedor, porque Deus te criou para isso. E a última coisa é a consciência de um propósito maior. Aqui eu termino. O quarto princípio é a consciência de um propósito maior. Todos esses homens que eu mencionei, Abraão, José, Moisés, Josué, Davi, todos esses homens, Jesus, eles foram pressionados de uma maneira terrível, intensa, desafiadora, mas eles não voltaram atrás, porque eles sabiam que Deus os estava preparando para algo muito maior, e eles não queriam retroceder. E aí, queridos, essa consciência de um propósito maior vai te manter. Às vezes você não sabe da sua importância no corpo de Cristo. Assim como um grupo de funcionários de um restaurante americano não sabia da importância deles dentro daquele contexto. Eu estava lendo um dia, eles tratavam a situação de uma maneira muito limitada no que diz respeito à visão. E um dia chamaram um consultor para ensinar para eles os custos de cada coisa. E eles então começaram a perguntar: quanto é o custo de cada produto que nós vendemos? E aí o chefe de cozinha fez a pergunta: então quer dizer que quando eu queimo um bife, nós temos que vender mais 6 bifes para pagar apenas aquele bife? Aí o consultor disse: é isso mesmo. A partir de então, eles mudaram completamente a atitude deles, porque eles sabiam que um erro causava um grande prejuízo, e também que uma atitude correta trazia lucros e benefícios para eles. Então eles mudaram a postura. Saiba de uma coisa: o seu desânimo impede que muitas pessoas conheçam a fé em Jesus e sejam libertas, mas a sua fé e a sua vitória faz com que milhares de pessoas saiam das portas do inferno e entrem para o reino de Deus, através do seu testemunho, através da vida que você leva diariamente. Então você é uma peça fundamental dentro desse quebra-cabeça de Deus para conquistar uma nação, e Ele está te levantando para ser como Davi, para ser como um guerreiro, para ser como um conquistador que vence aqui, para dar o passo seguinte
seguinte: e em todas essas áreas, área familiar, emocional, na questão do poder do status, na questão do temperamento, da paciência, como Deus tratou com Josué, e na questão da autoridade espiritual e na identidade, Deus quer te dar vitórias para que você seja o melhor de Deus nesta geração. Eu não sei onde você tem perdido a vitória. Josué passou por um deserto 40 anos, e eu vejo isso como um teste de paciência, de temperamento. Aquelas pessoas impacientes são normalmente aquelas que costumam ter que esperar um pouquinho mais para verificar se elas querem realmente. Mas se você espera, você vê o melhor. Moisés não viu o que Josué viu, porque ele teve condição de esperar para atravessar o Jordão e possuir a herança que Deus tinha para ele. Então nessa noite, querido, eu não sei como você está vivendo, mas feche os seus olhos aí, por favor. Sonde seu coração nesse momento. Santo é teu nome, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Há pessoas aqui, Senhor, que nasceram debaixo de decretos de morte, de derrota, que lidaram com derrotas a vida inteira, que existe algo semelhante a um paredão intransponível diante dessa pessoa. Toda vez que ele tenta ir, ele não consegue e fica no mesmo lugar. Mas nessa noite, o Senhor está habilitando pessoas aqui para construírem uma história de vitórias, porque o Senhor é o general das nossas batalhas, é aquele que peleja por nós, é aquele que nos põe por cabeça, que nos põe por cima, que planta em nós uma semente de vitória. Eu não sei em qual área você tem passado por essa situação. Eu nem vou te chamar aqui à frente nesse momento. Eu quero que você fique aí onde você está, porque eu sei que hoje Deus estará trazendo espírito de revelação. De querer bachuri cantaramana ribandarahai de suri cantaramana chori queire bandarahai de querer banai. Deus vai falar com pessoas especificamente aqui nessa noite. Por mais que já seja mais de 8:30, Deus quer falar com você. Concentre-se no Espírito Santo nessa noite. Espírito de Deus, Tu és aquele que conhece esse homem, essa mulher que entrou aqui. Tu és aquele, Senhor, que ministra Manassuri Andaragassou Yahai na vida dessa pessoa agora com o Teu poder. Toca, Senhor, agora. Derreire Bashuri Kalamanai Derrai de Suricandaramanai de Cantarabasheri Kalamanai. Toca essa vida agora, Senhor. Toca, Senhor, esse cadeado que está travando e atravancando a vida dessa pessoa. Quebra essa algema agora, no nome de Jesus. Enfermidade da alma, Rebashuri Cantaramanai, autoestima baixa, eu te mando, sai! Ribandahai de Suri Kalamanai. Pode sair, vai saindo. Todo espírito depressivo que tem tomado conta dessa vida, que tem feito com que ele viva com atitude de fracasso e de derrota, vai saindo agora. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de vitória, hoje é dia desse gigante cair por terra. Shamanar Cantarahai de Kerebasuri Cantaramanai Dere Suri Kalamanasheri Kalabandarahai de Suri Cantaramanai Shamanai de Kalamassuri Kalamanai de Suri Kalamanai. Há uma pessoa aqui que fez um pacto com Satanás. De Sheri Kerebandai
Está desse lado aqui, do meu lado direito. Uma pessoa que fez um pacto com as trevas, porque queria muito algo. O Espírito de Deus nessa noite te conhece, quer te libertar dessa algema, dessa cadeia. Você nem tinha tanta consciência das implicações desse pacto, mas porque você o fez, desde então você tem vivido um inferno na tua vida. Mas o Senhor nessa noite te chama à luz, e Ele vai quebrar as algemas das trevas na tua vida hoje. Se você está aí, se você quer se livrar disso, porque Deus fala a teu respeito, saia do seu lugar. É uma pessoa, não é duas, nem três, nem cinco, é uma pessoa. Saia do seu lugar e vem aqui que eu vou orar com você.